Olá, paz seja convosco. Você está bem? Como estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos aí na campanha dos nossos 21 dias de jejum e oração. E todos os dias aí na página da 11ª Igreja você está aí vendo um vídeo, vendo uma palavra, recebendo uma palavra de um homem de Deus para o seu coração, para a sua casa e para a sua família. E hoje em especial, nesse dia, eu quero compartilhar rapidamente com você uma palavra a respeito da vontade de Deus. E com o título Uma Vida Segundo a Vontade de Deus. Queridos, falar sobre a vontade de Deus é algo que muitas das vezes intriga os nossos corações, porque nós como seres humanos, nós tendemos a saber que nós sabemos como Deus vai agir, mas nós não sabemos como Deus age. Nós não sabemos como a vontade de Deus ela é, como Deus ele se porta e como Deus faz. A maneira que Deus trabalha é totalmente diferentemente da nossa. E queridos, eu quero conversar um pouquinho falando com você, e há um livro que eu gosto muito chamado Deus que Destrói Sonhos. E nesse livro, Deus que Destrói Sonhos, esse livro ele fala a respeito da vontade de Deus. Fala a respeito de como muitas das vezes a vontade de Deus ela vai à contrária à nossa vontade. E se hoje eu definisse com uma palavra para você a vontade de Deus, como eu levo, pastor, a minha vida segundo a vontade de Deus? Eu definiria com a palavra perder o controle. Nós precisamos perder o controle, nós precisamos saber que nós não sabemos fazer as coisas e que nós somos totalmente dependentes da vontade de Deus. E queridos, muitas das vezes nós questionamos a partir das coisas que estão acontecendo, nós questionamos a vontade de Deus. Eu quero também deixar uma frase para o seu coração que diz o seguinte, que nós, como seres humanos, somos como crianças num parquinho comendo barro, enquanto Deus, o nosso Pai, está ao nosso lado com um pote de sorvete. O que eu estou querendo dizer isso para você, que muitas das vezes nós não entendemos aquilo que a palavra está falando em Isaías, capítulo 55, que os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos. Jeremias também diz que eu sei bem os pensamentos que tenho em vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal. Então, querido, confie na vontade de Deus. Ele sabe aquilo que Ele está fazendo, Ele sabe o que vai fazer, Ele sabe a maneira de fazer, mesmo que vá contrário à sua, descanse, mesmo que não vá do seu jeito, mesmo que não seja do seu jeito. Nós como seres humanos hoje, eu não sei, talvez você pode ser você essa pessoa que eu vou falar nesse momento, mas às vezes você quer que as coisas sejam feitas sempre da tua vontade. Tem que lavar a louça do teu jeito, tem que limpar a casa do teu jeito, tem que tirar o carro do teu jeito, a pessoa tem que falar do teu jeito. Mas queridos, você como um bom cristão aprenda que nem sempre vai ser do teu jeito e sim do jeito de Deus. Mas pastor, é tão difícil, por isso que Romanos capítulo 12 nos fala o seguinte, de uma transformação de uma mente para que vocês possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se nós não sofrermos essa transformação na nossa mente, nós não saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu peço para o Senhor para que Ele possa aí renovar a sua mente, Ele possa renovar o seu entendimento, que Ele possa estar aí renovando, para que você possa assim entender qual é a boa, perfeita e vontade de Deus. Mas pastor, o que é estar dentro da vontade de Deus? Talvez essa pergunta ela ecoe nos nossos corações e às vezes nós não sabemos responder. O que é estar dentro da vontade de Deus? E como eu falei lá no começo, estar dentro da vontade de Deus é perder o controle da nossa vida. Nós achamos que sabemos ser bons pais, sabemos ser bons filhos, achamos que às vezes sabemos ser bons esposos. Mas eu quero te convidar aí, nesse dia que você está assistindo, a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Se vocês têm vivido segundo a vontade de Deus, o que é viver segundo a vontade de Deus? E é perder o controle. É pedir a direção a Deus para Ele nos ensinar a viver segundo a sua vontade. É ter as nossas prioridades mudadas, é ter muitas das vezes o nosso foco, nossos sonhos mudados. Muitas das vezes nós temos que deixar coisas e negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a vontade de Deus. Seguir muitas das vezes para a morte dos nossos sonhos, sabendo que Deus ele tem algo muito melhor preparado à nossa vida. E para encerrar, querido, eu quero deixar uma palavra também que é muito forte, que diz que homens e mulheres, segundo a vontade de Deus, eles possuem rosto de cruz. E o que é isso, pastor? Possuem rosto de cruz. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz o seguinte: E aconteceu que ao se completar os dias que Jesus devia ser levado aos céus, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém.
E a palavra nos diz que Jesus, no seu semblante, ele manifestou a vontade e era imperceptível quando você se olhava para o rosto de Jesus. A sua face estava falando que ele ia para Jerusalém. Então até alguns discípulos são enviados à frente, eles entram em Samaria e as pessoas não querem receber Jesus porque a sua face, os versículos à frente vão dizer, os samaritanos eles estavam lá e os discípulos foram à frente para preparar uma pousada, mas eles não o receberam, porque o aspecto do semblante de Jesus era como quem estava decidido a ir para Jerusalém. Ele estava decidido a ir para Jerusalém. E queridos, viver segundo a vontade de Deus é ter um semblante, é ter um rosto que fala sobre a vontade e fala sobre a cruz. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, sermos libertos, sermos salvos, sermos restaurados. E nós temos a esperança que muitas das vezes a nossa vontade ela é frustrada porque nós não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Você não é um cidadão dessa terra, você apenas está de passagem a esse lugar. Você não é daqui, você é um co-cidadão dos céus. Então a minha palavra para você nesse dia é: deixe Deus transformar as tuas vontades, deixe Deus ele renovar a sua mente para que você assim possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como eu estava falando no começo, nesse livro, o Deus que destrói sonhos nos fala sobre a teologia da Xuxa, que muitas das vezes nós achamos que tudo que o nosso pai, tudo que o cara lá de cima, e muitas das vezes que nós queremos o cara lá de cima vai nos dar, e não é bem assim, queridos. Um pai não vai custear em falar não à nossa vida, mas ele sabe, ele está preparando o melhor para você. Então descanse, confie, porque até mesmo nos nãos nós vemos o seu cuidado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Até logo. Jejum da vitória.